O Free Chains é um sistema peer-to-peer para disseminação de conteúdo. Conteúdo aqui se refere a todo tipo de informação e interação no nosso dia a dia na internet, desde trocas de e-mails e mensagens instantâneas, consumo de notícias, interações em mídias sociais e até mesmo backup de documentos ou uso de aplicativos de celular, por exemplo, para pedir comida e táxi. Esse conteúdo ele tem que ser disseminado entre as partes interessadas de alguma forma. Então, por exemplo, um site de notícias vai entregar o seu conteúdo a diversos consumidores, seguindo um padrão 1 para N. Se o site oferecer a opção de comentários e feedback, então a disseminação vai ocorrer no sentido contrário, N para 1. Já uma troca de e-mails segue o padrão 1 para 1 e um fórum público com diversas pessoas se comunicando vai seguir um padrão N para N de disseminação. Também é possível haver apenas um produtor e consumidor para a mesma informação, como no caso do armazenamento de arquivos para backup. A nossa ideia com o FreeChains é oferecer essas diversas formas de comunicação usando o mesmo protocolo, o mesmo conjunto de comandos ou APIs. Além disso, o FreeChains se propõe a oferecer esses padrões de disseminação de conteúdo em uma arquitetura peer-to-peer, ou seja, sem a necessidade de intermediários ou um servidor central pré-determinado, sem um sistema centralizado de autoridade que controle o acesso ao conteúdo e, principalmente, sem a necessidade de confiança entre as partes. A internet hoje é controlada por pouquíssimas empresas e elas detêm as nossas informações públicas, coletam informações nossas privadas, mesmo que a gente não queira, também decidem grande parte do que a gente vai consumir de informação. Em muitos casos, os serviços que elas oferecem precisam de conectividade permanente, mesmo para informações que a gente já consumiu alguma vez. E os protocolos e formatos de dados são proprietários, o que dificulta a portabilidade dos dados e a integração com serviços de terceiros. A internet hoje é extremamente centralizada, muito diferente de como foi inicialmente idealizada e de certa forma praticada até uns 15, 20 anos atrás. Hoje há uma centralização de dados, infraestrutura e de poder na mão de poucas empresas. E se a gente quiser descentralizar esses serviços de disseminação, é interessante a gente primeiro entender melhor os padrões de comunicação vigentes. Aqui eu classifico os padrões em 3 grupos. O primeiro se refere à identidade pública de um participante, geralmente um difusor de conteúdo. Aqui se enquadram sites de notícias, serviços de streaming, websites e perfis públicos em redes sociais. O segundo grupo compreende as comunicações privadas, em pares, grupos ou individuais. O terceiro grupo se refere aos fóruns públicos, tais como sites de perguntas e respostas, chats e comércio público. Esse é o mais complicado de implementar de forma prática, já que os pares não se conhecem e muitas vezes há usuários maliciosos no meio. Pegando então o primeiro grupo para exemplificar a disseminação, uma identidade pública quer difundir o seu conteúdo de modo a atingir um público-alvo de interesse. Esse conteúdo pode ser entendido como uma sequência de mensagens ao longo do tempo. Os assinantes também podem prover um feedback ao difusor opcionalmente. Em um sistema centralizado como o Facebook, a disseminação é intermediada. O serviço controla sua identidade de conteúdo e o repassa aos outros usuários que também interagem de forma intermediada. Além da nossa identidade, há outros níveis de confiança aos quais nos submetemos. Que o sistema vai existir e estar disponível continuamente, que as mensagens que eu envio e recebo vão ser de fato entregues e recebidas, que o conteúdo que eu não escolho, por exemplo, propaganda e recomendações, vai ser minimamente adequado, e ainda outras questões relacionadas com fake news e conteúdo ilegal. É possível, então, descentralizar esses padrões de disseminação de conteúdo? Existem diversas questões e sistemas em rede que precisam ser endereçadas, ainda mais em sistemas distribuídos. Por exemplo, os pares conseguem trocar mensagens? Essa questão de disponibilidade tipicamente não é um problema em sistemas peer-to-peer, principalmente em comparação com sistemas centralizados. Integridade, autenticidade e confidencialidade formam o tripé da segurança de informação. Também já é um problema solucionado para o caso geral de sistemas distribuídos, utilizando criptografia de chave pública. As maiores dificuldades estão nos 3 últimos itens, principalmente para o padrão N para N de fóruns públicos, onde não há um mediador de confiança entre todos os pares. Como garantir que todos os pares recebam todas as mensagens em uma ordem consistente? Como garantir que todos os participantes consigam se comunicar uns com os outros? E como garantir que as mensagens mais importantes se destaquem,
ao mesmo tempo em que mensagens em excesso, spam, fake news e conteúdo ilegal não se sobreponham. Para essas questões, nós propomos com o FreeChains um sistema descentralizado de reputação para mensagens e autores. Os participantes avaliam as mensagens com likes e dislikes, e o sistema de reputação é aplicado de forma autônoma pelo protocolo, podendo banir certas mensagens e destacar outras. Agora vamos olhar mais de perto a comunicação N para N de fóruns públicos. A comunicação varia com o tempo e também com a participação de usuários, que postam novos conteúdos. Aqui, um usuário posta uma pergunta e 2 outros usuários respondem. Depois, há uma nova pergunta e outra pergunta, essa aqui é respondida, que por sua vez recebe uma resposta em cima, e assim sucessivamente. Num sistema centralizado, por exemplo Stack Overflow, essas postagens podem ser projetadas no tempo e ordenadas por ordem de chegada. É fácil obter uma ordem total de mensagens em um sistema centralizado. Já em um sistema descentralizado, as questões de latência e conectividade podem gerar ordens de recebimento diferentes em cada par da rede. Assim, como fazer para sincronizar os pares ao longo do tempo? Como saber o que cada um possui e não possui? E como a gente pode garantir que essas ordens de recebimento não inflijam nenhuma regra de consistência? Por exemplo, como garantir que uma resposta não chegue antes da pergunta correspondente? O Bitcoin também é uma rede de disseminação de conteúdo N para N que resolveu esse problema de consenso distribuído utilizando o conceito de prova de trabalho computacional. Aqui a gente tem 3 pares, cada um com uma ordem de recebimento diferente. Não vamos explicar o protocolo aqui, mas o importante é que o Bitcoin consegue que os pares entrem em consenso e escolham uma ordem total entre os eventos. O Bitcoin resolve um problema central de inconsistência distribuída que, no seu contexto, permitiria um usuário gastar o mesmo dinheiro múltiplas vezes. No entanto, a prática mostra uma enorme concentração de poder computacional em poucos nós, o que é uma ameaça em potencial para a evolução do sistema. Esses nós podem controlar o conteúdo dos blocos e, em teoria, podem negar transações arbitrariamente, por exemplo. A ordem total de eventos é uma garantia muito forte, que talvez não seja necessária em muitos contextos de disseminação. Uma outra questão que não se aplica ao Bitcoin é a qualidade das mensagens. O Bitcoin apenas transfere valores quantitativos, não havendo nenhuma questão subjetiva a ser levada em conta. É um problema diferente do que estamos abordando com o FreeChains. As DHTs, tabelas hash distribuídas, são uma outra técnica adotada em sistemas peer-to-peer. É a base do BitTorrent, IPFS e outros sistemas mais modernos. Cada conteúdo da rede é associado a um identificador único. Com esse identificador, a DHT consegue localizar o conteúdo de forma rápida e escalável. É um mecanismo muito eficiente para disseminar conteúdos grandes e populares, por exemplo, filmes e software. No entanto, como o identificador tem que já ser conhecido, é difícil fazer buscas e também descobrir novos conteúdos. Arquivos menos populares também têm dificuldade de acesso. E um grande desafio de DHTs é o de manter incentivos suficientes para que os pares permaneçam armazenando e disseminando seus arquivos. Voltando à comunicação N para N em fóruns públicos, o FreeChains, para obter consenso, respeita somente uma relação de causalidade entre as postagens. Por exemplo, uma pergunta sempre deve ser recebida antes das suas respostas. Em outras palavras, o FreeChains vai sempre respeitar a ordem das setas que aparecem no gráfico em todos os nós da rede. Mas postagens sem relação de causalidade, como essas duas, podem ser recebidas em ordens diferentes pelos nós da rede. Além disso, o protocolo também conta com uma estratégia de melhor esforço, ou seja, quando um nó posta um novo conteúdo, ele automaticamente aponta para o conteúdo que ele já viu, mesmo que não exista uma relação semântica entre eles. Ainda assim, haverá casos de postagens que podem ser recebidas em ordens diferentes, o que faz com que o FreeChains garanta apenas uma ordem parcial dos acontecimentos. É importante reforçar que essa estratégia de melhor esforço não oferece muitas garantias temporais para eventos independentes. Por exemplo, vamos considerar essa nova postagem aqui em verde, que nenhum nó havia visto ainda. Ela só aponta para uma postagem muito antiga. Não é possível determinar quando ela realmente ocorreu, pois existe todo esse espaço de tempo possível. A gente não sabe se a postagem vem de um nó que estava muito tempo desconectado ou se é uma postagem que optou em ignorar a estratégia de melhor esforço por alguma razão. Iremos discutir essas considerações mais para frente. Na segunda parte desse vídeo,
vamos apresentar o FreeChains de maneira mais concreta.